Atualmente, a guerra na Ucrânia se tornou a batalha mais intensa, envolvendo drones em toda a história da humanidade. No ano de 2025, quase toda semana, a Rússia lança mais de 1.000 drones Shahed, que têm como alvo cidades e instalações importantes da Ucrânia. A Ucrânia também não ficou para trás, usando quadricópteros mais baratos e até mesmo seus próprios drones de longo alcance. Por causa disso, os comandantes e estrategistas de ambos os lados se encontraram em uma situação difícil. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Pense bem, como você explicaria o uso de um interceptor caríssimo que custa milhões só para derrubar um drone que vale apenas $50.000? Quanto mais a luta se prolonga, para dificultar ainda mais para os sistemas de defesa aérea existentes, eles precisam proteger cerca de 860 milhas de linha de frente. E não é só isso, eles ainda precisam cobrir uma área vasta que se estende por dezenas de milhas em ambas as direções. Por causa disso, a defesa fica muito dispersa em muitas áreas. Mas, ao longo de 4 anos de guerra contínua, a Ucrânia conseguiu criar soluções inovadoras para esse problema. E de acordo com os primeiros relatos, parece que eles já encontraram uma das respostas mais elegantes e eficazes. Esta é uma nova arma, uma arma a laser chamada Sunray. Em 10 de fevereiro de 2026, a The Atlantic publicou um relatório sobre uma demonstração em campo de um projeto secreto. Segundo o relatório, soldados e engenheiros ucranianos desenvolveram isso discretamente por quase 2 anos. Exatamente um mês depois, em 10 de março de 2026, o jornalista ucraniano Andriy Shaplienko divulgou uma filmagem. No vídeo, é possível ver uma arma incomum sendo usada contra um alvo real da Rússia em uma batalha real. O que torna essa arma diferente é que ela não dispara balas. Em vez disso, ela utiliza o que é chamado de energia dirigida. Ela é capaz de cortar o cabo de fibra óptica conectado ao drone e ao seu operador. Quando o cabo é cortado, o controle sobre o drone é perdido. Isso o torna inútil sem disparar um único tiro. O mais interessante é que as próprias imagens foram capturadas por um drone militar russo. No vídeo, pode-se ver uma luz que parece um círculo flutuando no ar, mas na verdade, isso é apenas um efeito do ângulo da câmera e do reflexo da luz. Para alguns, isso parece uma cena de ficção científica, mas na realidade, é apenas um feixe de laser simples, mas extremamente poderoso, atingindo diretamente o alvo. Se analisarmos o Sunray, o terceiro laser, é uma arma a laser que foi abertamente confirmada, como desenvolvida pela Ucrânia desde o início da invasão em grande escala em fevereiro de 2022, e, com base no que se vê e se sabe até agora, é possível que esta seja uma das respostas mais práticas e inteligentes para o problema crescente da guerra com drones. A primeira arma a laser apresentada pela Ucrânia foi chamada de Trizub, que significa tridente. As forças de sistemas não tripulados deles confirmaram isso no início de 2025, e ela é capaz de atingir alvos voando a mais de 2 km de altitude. Em seguida, veio o segundo sistema chamado Slim Beam, mas os detalhes sobre isso são claros, porque foi o próprio Ministério da Defesa da Ucrânia que divulgou as informações ao apresentá-lo. Eles mostraram o quão poderosa é a arma e até onde ela pode alcançar. Tanto o Trizub quanto o Slim Beam têm detalhes suficientes. Por isso, é fácil entender do que eles são capazes. Mas, no caso do Sunray, a abordagem foi diferente. Ele foi apresentado discretamente. Não houve um grande anúncio e quase nenhuma informação foi divulgada. Até agora, ainda não existem dados exatos sobre sua potência, qual é o seu alcance ou quão eficaz ele é em uma batalha real. A falta dessas informações é importante porque há um motivo para elas serem mantidas em segredo. Uma das poucas coisas mostradas sobre o Sunray foi a sua aparência. Só por isso você já pode ver uma grande diferença. Isso não é como as armas a laser que você vê nos filmes. Não existe uma máquina grande, nem gerador do tamanho de um caminhão ou sala de controle repleta de luzes e telas. De acordo com a descrição da The Atlantic, isso se parece mais com um telescópio simples usado por Habs. Há 2 câmeras, uma de cada lado, e toda a unidade cabe no porta-malas de um carro comum. Na demonstração, Habs usou a arma contra um drone com equipamento diante de uma caminhonete. O drone, a algumas centenas de jardas, pegou fogo repentinamente
Em poucos segundos ele caiu do alto em chamas. Quase não houve som em todo o processo. Também não foram usadas balas ou mísseis. O efeito foi silencioso, mas direto. Aqui fica claro porque esse tipo de arma é importante. Na defesa convencional, cada uso de um interceptador tem um custo correspondente. Cada míssil precisa ser fabricado, comprado e testado. Isso significa que cada alvo atingido envolve um custo elevado. Mas com uma arma a laser como o Sunray, é usada energia em vez de munição. Por isso, o custo por uso pode ser muito menor. No mundo de hoje, em que quase todos os dias há drones que precisam ser derrubados, esse tipo de solução faz uma grande diferença. Antes, havia um limite para o quanto a Ucrânia podia gastar em combate antidrone sem usar eletrônicos ou seus próprios drones. Ou seja, se eles não usarem drones, o que resta é tentar destruir a conexão entre o drone e seu operador. Mas quando os drones de fibra óptica surgiram em 2024, isso ficou mais difícil. Como a conexão é com fio, o bloqueio de sinal não é suficiente. Você realmente precisa cortar o próprio cabo para que o drone perca o controle. E se você não conseguir fazer isso, ele continuará operando normalmente. É aí que entra o valor de uma arma a laser como o Sunray. Enquanto houver eletricidade, ela pode ser usada repetidamente, praticamente sem custo por uso. Não há munição para substituir. Nenhum míssil precisa ser fabricado novamente. Comparado ao tempo necessário para preparar e lançar um interceptor do sistema de mísseis Patriot, uma arma a laser possivelmente já teria mirado em centenas de drones. E o preço de cada míssil Patriot não é brincadeira. Cada um pode chegar a centenas de milhares de dólares. Além disso, ele é ideal para aeronaves ou mísseis de cruzeiro potentes, não para drones baratos usados atualmente. Por isso, se olharmos pelo lado dos custos, o laser é mais prático, principalmente em uma guerra onde o que conta é quem tem mais recursos e resistência na batalha. Se a ideia de um feixe silencioso capaz de queimar o alvo em apenas alguns segundos parece familiar para você, você não está enganado. Nos anos 60, isso já era mostrado em Jornada nas Estrelas. A tripulação da USS Enterprise usava o que chamavam de phasers, feixes de energia que podiam parar, desativar ou até destruir completamente o alvo. Depois veio Star Wars, onde foram mostradas versões ainda maiores, como os turbolasers e a Estrela da Morte, que podia destruir um planeta inteiro com um feixe de energia. Durante muitas décadas, as histórias continuaram explorando a ideia de uma arma que usa luz em vez de balas. Mas na vida real, o Sunray ainda está longe desse nível. Ele não consegue destruir um tanque ou aço grosso, mas o princípio é o mesmo. Ele concentra energia suficiente em uma pequena área até que ela aqueça bastante e destrua o alvo. E essa ideia já vem sendo estudada há muito tempo e pouco a pouco está se tornando realidade agora. Tudo o que o Sunray precisa fazer é aquecer demais o interior de um pequeno drone ou queimar sua estrutura fina a uma distância de algumas centenas de jardas. Não se trata de uma potência extrema como nas Filipinas. O princípio é o mesmo, só que em uma escala menor. E é exatamente disso que a Ucrânia precisa, porque eles enfrentam muitos drones todos os dias. Eu vi como isso funciona em um vídeo de fevereiro. Um pequeno drone foi lançado a algumas centenas de metros de distância. O sistema automaticamente o seguiu com suas câmeras e manteve o alvo travado o tempo todo. Alguns segundos depois de receber a ordem, o drone de repente pegou fogo e caiu. No vídeo de março foi diferente. Não mirou diretamente no drone, mas sim no cabo de fibra óptica conectado a ele. Essa é a linha que conecta o drone ao operador no solo. Quando o cabo foi cortado, o drone não explodiu. Também não foi danificado imediatamente. Ele simplesmente perdeu o controle e caiu completamente. De certa forma, essa abordagem é mais limpa. Não há fogo que possa causar perigo adicional. Não há destroços que possam voar para qualquer lugar. A única coisa que foi danificada foi o cabo usado para a visualização. É isso que controla o drone. Mesmo que essas demonstrações sejam feitas em um ambiente controlado, a ideia do porquê isso é importante em uma batalha real ainda fica bem clara. Mas a Rússia está aumentando o uso do que eles chamam de drones de espera. Esses são drones que ficam pairando perto da linha de frente enquanto estão conectados a um longo cabo de fibra óptica. Pelo cabo, o sinal passa, então eles não dependem de GPS e também não são afetados por interferência. É aí que a Ucrânia está tendo problemas. Métodos como interferência e falsificação de GPS
que são eficazes contra drones Shahed e quadricópteros comerciais, não funcionam contra drones que são controlados diretamente por cabo. Mas se houver um laser capaz de cortar o cabo em apenas alguns segundos, surge uma solução para esse problema que antes praticamente não tinha resposta adequada. Em combates próximos, pequenos quadricópteros modificados para lançar granadas ou transportar explosivos também são um grande problema. Esta é uma das armas mais comuns na linha de frente. Ela frequentemente incomoda e assusta os soldados em terra. Esses drones são baratos de fabricar, podem ser lançados em grande quantidade e são difíceis de derrubar com armas convencionais. Por isso, à medida que a guerra se prolonga, novas formas como o Sunray tornam-se cada vez mais importantes para acompanhar esse tipo de ameaça. Imagine uma defesa capaz de derrubar um drone em apenas alguns segundos, de forma silenciosa, sem deixar rastros. Não há luz visível que denuncie a origem do disparo e não há munição que se esgote. Isso não revela a localização do operador porque quase não faz barulho. Para uma unidade pequena, como uma companhia ou batalhão, isso é de grande ajuda. É só colocar isso no veículo, conectar ao gerador e deixar o sistema de rastreamento fazer o trabalho. À medida que cada pequeno drone FPV se aproxima da defesa, ele pode ser imediatamente alvejado, e a cada uso quase não há custo. Aqui é onde a história do Sunray se torna mais notável quando olhamos pelos números. De acordo com os relatos, o desenvolvimento disso levou cerca de 2 anos. Existem estimativas de que o protótipo custou alguns milhões de dólares. Quando houver mais unidades produzidas, o preço pode cair para algumas centenas de milhares de dólares cada. Para comparar, um dos exemplos mais próximos é o sistema de armas a laser Helios da Marinha dos Estados Unidos. Helios significa High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance. Ele foi desenvolvido pela Lockheed Martin sob um contrato assinado em 2018 no valor de 150 milhões de dólares. E isso foi só para o desenvolvimento, sem contar os custos de fabricação e implantação de várias unidades. Há até análises que dizem que se incluirmos todo o programa, pode chegar a quase 1 bilhão de dólares. Não há dúvida de que o sistema americano é mais potente e capaz de realizar tarefas mais pesadas que o protótipo da Ucrânia não consegue igualar. Mas se estivermos falando sobre o que realmente é necessário na linha de frente, como derrubar pequenos drones perto dos soldados, a abordagem da Ucrânia é mais prática. É mais barato, mais simples e mais fácil de usar, considerando a quantidade de alvos que precisam ser enfrentados diariamente. A diferença fica ainda mais evidente ao analisarmos outros sistemas de armas a laser em desenvolvimento. Noong 2025 sa kanluran. Por exemplo, a Rheinmetall junto com a MBDA já vem desenvolvendo um sistema a laser para ser instalado em navios desde 2019. Isso mostra que, enquanto outros países estão focados em sistemas grandes para navios ou defesa de alto nível, a Ucrânia criou uma solução mais simples, mas direta, para o que eles mais precisam na batalha. No início de 2026, esse programa já terá completado mais de 1 ano de testes, é claro, incluindo mais de 100 testes de tiro real. Mesmo em testes, o Comitê de Orçamento já se preocupa com o alto custo. Isso já chegou a cerca de 462 milhões de euros, o que equivale a quase 548 milhões de dólares. E isso é só para a fase de demonstração. Enquanto isso, a empresa australiana chamada Electro-Optic Systems também tem sua própria arma laser chamada Apollo, com potência de 100 kDa. Em agosto de 2025, ela conseguiu seu primeiro contrato de exportação e quem comprou foi a Holanda. Sistemas desse tipo são desenvolvidos há muito tempo e já atenderam a rígidos padrões das Forças Armadas Ocidentais. Eles precisam provar que são confiáveis, compatíveis com outros sistemas e capazes de durar por muito tempo. Por causa disso, o desenvolvimento leva mais tempo e os custos aumentam. Em comparação, a Ucrânia escolheu uma direção diferente com o Sunray. Isso não foi feito para ser muito complicado ou muito caro. O foco é ser barato, rápido de fabricar e fácil de implantar mesmo no meio da guerra. Acima de tudo, isso foi feito para resolver um problema claro. O grande número de drones continua representando perigo na linha de frente. Se a Ucrânia conseguir produzir o Sunray em grande escala, isso terá um grande impacto. Ainda não é certo, mas se acontecer, o equilíbrio na defesa vai mudar. Por enquanto, a defesa aérea da Ucrânia é feita em camadas. No alcance mais distante está o sistema Patriot,
usado contra mísseis balísticos e de cruzeiro. No alcance médio, há outros sistemas que interceptam alvos que estão a uma distância intermediária, e na parte mais próxima os próprios soldados agem, usando metralhadoras, ferramentas de guerra eletrônica e até métodos improvisados para capturar drones. É aqui que entra o Sunray. Ele pode ser colocado na camada mais próxima como uma defesa silenciosa que não usa munição. Assim, não esgota o estoque. E dos mísseis, que estão sempre em falta e precisam ser substituídos, se cada unidade custa algumas centenas de milhares de dólares, é possível distribuí-las em muitos lugares, desde a brigada até as posições do batalhão. Quando isso ocorrer, a Ucrânia estará ainda mais preparada para enfrentar a ameaça constante dos drones na linha de frente. Mesmo que ainda não haja tantas unidades, se algumas unidades do Sunray forem distribuídas em diferentes partes da linha de frente, isso já será um grande reforço para a defesa da Ucrânia contra os drones. O alcance fica mais próximo e o mais importante é que isso é feito sem aumentar os gastos com mísseis interceptores, que é um dos custos mais pesados de toda a guerra. Também há algo diferente na forma como o Sunray foi desenvolvido. Isso mostra o estilo da Ucrânia quando se trata de criar novas tecnologias durante a guerra. De acordo com os relatos, o projeto começou cerca de 2 anos antes de ser apresentado ao público, em fevereiro de 2026. Isso significa que foi iniciado por volta do início de 2024. Nesse período, a Rússia intensificou o uso dos drones Shahed, enquanto a Ucrânia enfrentou dificuldades na defesa por falta de recursos. Os engenheiros não esperaram por um processo longo. Eles não tinham o luxo de muitos anos para desenvolver, não havia longos processos de licitação e também não havia aprovações sucessivas do governo. Eles viram o problema, imediatamente criaram uma solução e continuaram ajustando até chegar ao ponto de poderem mostrar para um jornalista da The Atlantic. Em relação ao Ocidente, a velocidade dessa abordagem é bem diferente. Por exemplo, o desenvolvimento de armas a laser pela Marinha dos Estados Unidos já dura mais de 2 décadas. Na Alemanha, o desenvolvimento do laser embarcado já dura pelo menos 6 anos e ainda não é totalmente utilizado em operações reais. No Reino Unido, o programa Dragonfire começou em 2017 e só teve um teste bem sucedido em 2024. O motivo pelo qual esse processo é lento no Ocidente é porque eles garantem que seja seguro, compatível com vários sistemas e que possa ser usado por muito tempo. Às vezes, chega a levar 30 anos. Mas esse tipo de sistema não acompanha a velocidade das mudanças na guerra de drones na Ucrânia. Enquanto o desenvolvimento de uma arma demora, os drones do inimigo continuam melhorando. Quando um novo sistema fica pronto, é possível que já existam 2 ou 3 novas versões de drones que ele precisa enfrentar. Por isso, na situação da Ucrânia, a velocidade e soluções práticas são mais importantes do que um design perfeito que leva muitos anos para ser concluído. A Ucrânia não pode esperar uma solução perfeita. Eles precisam de algo funcional, imediato e produzido em quantidade para impactar a luta. Esse é o tipo de mentalidade que os levou a criar muitas inovações rapidamente, mesmo tendo menos recursos do que o inimigo. Durante a guerra, eles não priorizam o uso a longo prazo ou a compatibilidade com diferentes sistemas. Eles também não se preocupam com o quão bom isso parece no papel. O importante é ter uma solução funcionando antes que chegue a próxima onda de drones Shahed. Mas mesmo com essa abordagem tão prática, ainda existem possíveis limitações do Sunray. Nas demonstrações, mostrou-se que ele derruba um pequeno drone a centenas de jardas. Em outro vídeo, foi mostrado que ele consegue cortar um cabo a quase a mesma distância. Mas isso ainda não responde às perguntas que são importantes para a defesa real. Qual é realmente o alcance máximo dele? Quanta potência ele usa? O que acontece quando há chuva, neblina, poeira ou fumaça, que são condições comuns no campo de batalha? Além disso, quão rápido ele acompanha um drone em movimento rápido em comparação a um drone pairando? Em um relatório divulgado em dezembro de 2025, a Rand Corporation afirmou que as armas de energia dirigida ainda não estão totalmente maduras e ainda não podem ser consideradas uma solução confiável atualmente. Existem razões claras para isso. Primeiro, elas exigem energia suficiente e equipamentos de suporte para funcionar continuamente. Em segundo lugar, elas são limitadas à linha de visão. Isso significa que não conseguem atingir alvos que estejam obstruídos ou muito distantes. Em terceiro lugar, as condições do ar têm grande efeito.
O laser é afetado pela umidade, poeira e outras partículas presentes no ar. Quando o tempo está limpo, tudo funciona bem, mas em uma batalha real, nem sempre é esse o caso. Normalmente, os testes são feitos em boas condições ou apenas com simulações controladas de mau tempo. Mas no campo de batalha real, as condições são mais complicadas e é difícil prever se o resultado será o mesmo. Existe outra limitação que não pode ser evitada, e isso se deve à própria física. Para derrubar um pequeno drone a uma distância de algumas centenas de jardas, você precisa concentrar energia suficiente em um pequeno... Bahagi sa loob ng maikling Se faltar potência ou o foco não for suficiente, o resultado não será imediatamente eficaz. Derrubar um Shahed 136 voando a cerca de 110 milhas por hora a quase 1 milha de distância é um desafio de outro nível. Isso exige mais energia, rastreamento mais preciso e mais tempo com o feixe focado no alvo. Por enquanto, parece que o Sunray não consegue atingir isso. Por isso, é mais provável que ele seja usado apenas contra pequenos drones a curta distância. Essa não é uma limitação pequena. O Shahed é uma das armas que causou mais danos na Ucrânia. Esses são os drones que destruíram usinas de energia, causaram apagões no meio do inverno e mataram civis, mesmo quando já estavam dentro de casa. Se o Sunray não conseguir enfrentar esse tipo de drone, ele não pode ser considerado equivalente a um sistema de defesa tudo em um, como o Domo de Ferro, mas é correto vê-lo como uma ferramenta que serve para situações específicas, especialmente contra ameaças próximas, sendo importante, mas apenas uma parte de uma defesa maior. Esse é o caminho que a Ucrânia segue em sua defesa aérea, sem depender de uma só solução. Eles estão criando um sistema em camadas onde cada parte tem seu próprio papel. De acordo com o relatório, Volodymyr Zelensky encarregou Pablo e Elizarov de criar uma defesa integrada para proteger áreas importantes antes do verão de 2026. O cronograma é apertado e não é fácil, mas a direção está clara. Nesse plano, lasers como o Sunray serão usados para defesa de curta distância. Também está incluído o CDIs, um sistema autônomo de drones interceptores que pode ser lançado para cima e perseguir o alvo usando câmera e IA. Há outro sistema chamado P1 Sun, do Skyfall, um drone interceptador reutilizável que já derrubou mais de 1.000 alvos. Enquanto isso, os mísseis mais caros vindos do Ocidente, como o sistema de mísseis Patriot, o SAMS e o IRIS-T, são reservados para os alvos mais perigosos. Esses são os mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro avançados que drones ou lasers de curto alcance não conseguem enfrentar. No geral, a estratégia é clara. Não existe uma única arma que seja a resposta para tudo, mas sim uma combinação de diferentes sistemas que trabalham juntos para cobrir cada tipo de ameaça. E nesse arranjo, o Mabut tem um papel importante, mesmo que não seja o centro da defesa. No esquema de defesa, o princípio é claro. Se a ameaça for mais barata, ela é enfrentada de uma forma mais barata. Não é necessário usar um míssil caro se pode ser neutralizada com uma solução mais simples. Mas mesmo que o Sunray seja promissor, ainda há perguntas que precisam ser respondidas. Ainda não há detalhes claros sobre sua potência, qual é o seu alcance e como ele funciona quando há chuva, poeira ou fumaça. Essas informações são importantes, pois mostram o quão eficaz ele é em uma batalha real. Quando esses números forem divulgados, só então será possível medir quantas unidades a Ucrânia vai precisar para ter um efeito real contra a quantidade de drones que eles estão enfrentando. É aí também que saberemos qual será o custo total para atingir esse nível. Por enquanto, o Sunray é uma ideia promissora que já foi comprovada em alguns testes, mas ainda não é uma solução completa. Mesmo assim, há algo que continua. A Ucrânia tem mostrado repetidamente nesta guerra que eles conseguem correr atrás e reduzir a defasagem tecnológica que antes parecia impossível de atingir, e fazem isso mais rápido do que o esperado e com custos menores em comparação com os programas do Ocidente. Desde a ideia até a demonstração prática levou apenas 2 anos. O protótipo custou apenas alguns milhões de dólares, e quando for produzido em massa, é possível que o preço caia para algumas centenas de milhares de dólares por unidade. Um sistema capaz de derrubar um pequeno drone em poucos segundos, sem balas, sem barulho alto e sem nenhum sinal claro de onde veio o ataque. Em uma guerra onde pequenas vantagens são importantes e o consumo de recursos é constante, esse tipo de tecnologia não é apenas uma simples atualização.
É possível que isso seja o começo de uma mudança ainda maior na forma de lutar.